Olá! Hoje vamos mergulhar num texto bem interessante, o capítulo 31 do livro de Isaías. Olá, sim, um capítulo curto, mas muito denso, né? Exato. E ele já abre com um tom bem forte, uma advertência. Ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda. Pois é. Fica clara a crítica à confiança no poderio militar, sabe? Cavalos, carros, a força dos cavaleiros. Sim, todo aquele aparato visível, né? Isso. E o contraste é direto. Eles confiam nisso em vez de buscar o Santo de Israel, o Senhor. É uma tensão bem definida. Força humana versus confiança em Deus. Sem dúvida. E para entender isso, o contexto histórico ajuda muito. Provavelmente era um momento em que Judá estava, assim, cogitando fazer uma aliança com o Egito. Contra a Síria, imagino. Exatamente. A Síria era a grande potência ameaçadora da época. Então o dilema era esse: buscar essa solução política, que parecia pragmática, né? O Egito era forte militarmente. Ou confiar em Deus. Uma escolha difícil na prática. Com certeza. E o texto mostra que Deus não é só um protetor passivo. Ele é sábio, mas também pode trazer desgraça, juízo. Ele cumpre o que diz, tanto contra quem faz o mal quanto contra quem ajuda o malfeitor. Quer dizer, a escolha errada tem consequências bem sérias. Exatamente, não é uma escolha sem peso. E o texto é muito direto sobre a ajuda do Egito, né? Diz: mas os egípcios são homens, e não Deus. Seus cavalos são carne, e não espírito. O que essa linguagem tão contrastante quer dizer? Olha, acho que ela enfatiza a limitação fundamental do que é humano, do que é material. Carne versus espírito. É o finito contra o infinito, o temporal contra o eterno. Entendi. É para mostrar que essa ajuda é, no fundo, frágil. Isso. E a consequência, como o profeta diz, é que quando o Senhor agir, os dois vão cair juntos. Tanto quem ajuda o Egito quanto quem é ajudado, Judá. Se confiar nisso, essa aliança humana não tem firmeza diante do plano divino. Faz sentido. Mas aí, em contraste com essa fragilidade, o profeta usa imagens bem fortes para descrever a proteção de Deus, certo? Sim, imagens muito poderosas. A primeira é a do leão. Um leão sobre a presa que não se assusta com os gritos dos pastores. Assim, o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o Monte Sião. Quer dizer, Deus vai defender Jerusalém, Sião, com essa mesma ferocidade, esse foco total. Sem se abalar. Uma defesa determinada. Exato. E a outra imagem é linda também, a das aves pairando para proteger o ninho. Como aves pairando, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ah, que interessante. É uma imagem de cuidado ativo, sabe? Vigilante, pronto para defender, para livrar. Não é uma proteção distante, é algo presente, engajado, uma promessa de livramento mesmo. É interessante que, no meio dessas promessas de proteção tão intensas, vem um chamado bem direto. Voltem para aquele contra quem vocês tanto se rebelaram, ó israelitas. Sim, Parece que a proteção está ligada a uma resposta, a um retorno. com certeza, o profeta conecta esse retorno a Deus com algo bem concreto: abandonar os ídolos de ouro e prata, aqueles feitos por mãos pecaminosas. A idolatria como parte da rebelião, então. Exato. Para ele, colocar confiança nos ídolos, nessas coisas feitas por mãos humanas, era parte do problema, parte de se afastar de Deus. Então, voltar para Deus e largar os ídolos são tipo dois lados da mesma moeda. É realinhar a confiança. E como essa mudança de confiança afeta o destino dos inimigos? A Síria, no caso. Bom, o capítulo termina justamente com uma profecia sobre a queda da Síria. E o ponto-chave é como ela vai cair. Como? Por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais. Isso amarra toda a mensagem anterior, né? A vitória não vai vir por causa do Egito, nem pela força de Judá. Vai ser uma intervenção divina direta. Isso, sobrenatural. O texto descreve uma derrota completa. Os guerreiros assírios subjugados, as fortalezas caindo de medo, os líderes em pânico. E deixa claro de onde vem esse poder. De Deus, imagino. Sim, do Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Isso indica a presença ativa, poderosa e até julgadora de Deus bem ali, no centro do seu povo. Então, resumindo, a mensagem central é essa escolha crítica. Confiar na força humana, que é falível,
representada pelo Egito, pelos ídolos, a carne, ou confiar na ação e proteção de Deus, o Espírito, que é soberano. É um argumento forte pela fé. Exatamente. E talvez a reflexão que fica pra gente, sabe, é pensar onde nós, hoje, colocamos a nossa confiança fundamental quando enfrentamos os grandes desafios, as crises. Boa pergunta. De que forma essa tensão antiga entre confiar nos carros e cavalos visíveis e buscar uma força maior ainda aparece nas nossas buscas por segurança, por soluções hoje em dia? Onde a gente ancora a nossa esperança final? Acho que essa questão continua bem atual.